Tá, joia. Agora a gente está ao vivo. Boa noite, então, a todos. A ideia da gente fazer essa live é tirar algumas dúvidas sobre a CET Aroma, que é a Certificação Nacional em Aromaterapia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maíra. Atualmente eu estou ocupando a presidência da Abraroma, junto com a Sandra Spiri, que está na nossa tesouraria, a Carla Vescovi, que está no conselho, junto com a Emília Kiyohara, e a Andrea Darco, que é a nossa primeira secretária, né? Bom, desde que a gente lançou a CET Aroma no dia 21 de março, a gente está tendo muitas dúvidas sobre o que significa a CET Aroma, e aí nós resolvemos fazer nesse momento essa live justamente porque as pessoas, infelizmente, não leem, não leem o material que a gente publicou, né? A gente tem um manual publicado com 81 páginas que foi completamente lido, relido, reescrito. Todo o detalhamento da CET Aroma está dentro desse manual. Quem lê esse manual não fica com dúvidas, ou se fica com dúvidas, fica com poucas dúvidas, mas as pessoas não leem. Então, como as pessoas não leem, eu fico respondendo mensagens, que sou eu que respondo as mensagens da Abraroma diariamente com dúvidas, e aí então nós resolvemos fazer essa live para tentar esclarecer pelo menos as dúvidas principais, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que tem que sempre começar por isso, né? Sempre lembrando isso. A regulamentação da aromaterapia no Brasil, ela é inexistente. A aromaterapia hoje é uma profissão não reconhecida, é uma profissão não regulamentada, ou seja, é uma profissão livre. O que significa isso? Significa que a gente não precisa de absolutamente nada para exercer a profissão de aromaterapia, basta querer. Você não precisa nem de curso para exercer a profissão de aromaterapia. E mesmo que você tenha algum curso, e mesmo que esse curso que você tenha algum certificado do tipo MEC, seja curso de extensão, seja pós-graduação, seja graduação, seja mestrado, seja doutorado, seja o que for, isso não te habilita mais do que qualquer pessoa a exercer aromaterapia, porque, como eu disse, a aromaterapia é uma profissão livre. Justamente pelo fato da aromaterapia ser uma profissão livre, é que a Abraroma entendeu que valia a pena colocar no mercado um selo de prestígio, um selo de qualidade para testar justamente a formação desses profissionais livres e que esse selo, com o tempo, viesse a pautar no mercado o que são os cursos, o que são as matérias necessárias para a formação de um profissional livre de aromaterapia. A adesão à Abraroma é 100% voluntária, a adesão à CET Aroma é 100% voluntária, faz quem quer, se não quiser também não precisa, enquanto a profissão for livre no Brasil, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas quando uma pessoa se submete à CET Aroma, a gente está entendendo que ela está pedindo para que os seus pares avaliem a formação dela, e isso acaba conferindo um certo prestígio e até uma garantia para as pessoas que ela vai atender, de que ela tem uma formação adequada, pelo menos no que se refere ao que a Abraroma acha adequado, em aromaterapia. Então, é importante que a gente comece sempre a falar sobre isso, porque algumas críticas são feitas no Facebook da Abraroma, dizendo que a Abraroma quer se transformar na próxima OAB, o que está mais longe da verdade possível. Em primeiro lugar, porque a OAB não é tida como uma entidade privada, é uma autarquia. A OAB é o único conselho brasileiro de profissão que é citado 2 vezes na Constituição brasileira. A OAB é 100% obrigatório que para você exercer a advocacia, você se filie à OAB e fique pagando lá aquelas anuidades todas. A profissão de advogado é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, não tem nada mais distante da verdade do que a Abraroma querer ser uma OAB. E, para completar, né, essa semana nós ficamos sabendo de uma proposta do ministro da Economia, o Paulo Guedes, para que a OAB e outros conselhos profissionais deixem de ser autarquias e passem a ser entidades privadas, porque justamente o governo considera que a Constituição e o Código Penal, além da regulamentação de certas profissões, já é suficiente para proteger o consumidor. Então, não há nenhuma necessidade de você ser obrigado a se inscrever em algum tipo de conselho. Não sabemos exatamente como que essa PEC vai andar, mas para mostrar que, enfim, nós estamos bem distantes de ser uma OAB, né?
Então, nós somos uma entidade, uma ONG, né, uma entidade sem fins lucrativos, cuja adesão é 100% voluntária. Então, entra quem quer. E aí, normalmente, as pessoas fazem a seguinte pergunta, né? Qual é o benefício de eu me filiar à Abraroma? Nenhum. Né? Nenhum no sentido de que nós não temos clube de desconto, nós não oferecemos seguro de vida, a gente não dá desconto em produto de aromaterapia, a gente não fica, que mais que a gente pode dizer? Não tem clube de férias, não oferece seguro de vida coletivo, seguro de saúde coletivo. O único benefício que as pessoas têm hoje para se filiar à Abraroma é querer fortalecer a aromaterapia. Porque é um trabalho de formiguinha, todo o trabalho dentro da Abraroma é 100% voluntário, eu não ganho absolutamente nada para dedicar as 2 horas que eu dedico diariamente à Abraroma. Já dediquei muito mais e tem muito mais pessoas junto comigo fazendo a mesma dedicação voluntária. Mas em algum momento a gente precisa se organizar para poder, né, brigar por certas coisas, como, por exemplo, a melhora da qualidade do mercado como um todo da aromaterapia. Então, hoje o benefício, claro, quando dá, a gente solta um desconto. Por exemplo, vai ter o 3º simpósio de aromaterapia e bem-estar do Grupo Essence de Serran aqui no Brasil. Tem lá um benefício para quem é filiado à Abraroma, né? Possivelmente outros congressos que forem acontecendo também vai ter. Hoje, desconto para comprar óleo essencial é bobagem, porque todas as marcas de aromaterapia no Brasil já dão, as brasileiras, né? Já dão desconto para quem é profissional. Então, isso aí, na verdade, eu considero que é muito pouco. É claro que a gente tem ideia de aumentar esses benefícios, mas atualmente, hoje, a gente não tem nem braço para conseguir fazer clube de desconto. Então, de fato, hoje, quem está se filiando à Abraroma tem esse objetivo nobre de querer fortalecer a aromaterapia, fazer parte desse grupo, conhecer as possibilidades de discussão que vão acontecendo, ou então é uma pessoa que está querendo obter a sua 7 aroma, porque a 7 aroma ela tem como prerrogativa não, ela tem como pré-requisito a pessoa ser um membro filiado da Abraroma. E enquanto a pessoa for um membro filiado da Abraroma, é que ela também tem a sua 7 aroma, caso ela tenha conquistado esse selo de qualidade da sua formação. Se a pessoa obtém a 7 aroma hoje e amanhã ela não é mais membro filiado da Abraroma, ela deixa de ter a 7 aroma. A 7 aroma perde a validade, justamente porque a 7 aroma ela prevê a assinatura do nosso código de ética e não é possível que a pessoa não esteja filiada à entidade, né, que estabeleceu um código de ética, para que a gente consiga ter certeza de que ela está cumprindo aquele código de ética. Então, a única maneira da gente garantir que aquela pessoa está, né, seguindo os preceitos do código de ética que ela assinou é ela se manter uma signatária desse código de ética, que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa se filia à Abraroma. Então, a 7 aromas hoje é esse selo de qualidade que mostra para o mercado que fulano de tal fez uma formação, que os seus pares, né, um conjunto expressivo de pessoas que trabalham em desenvolver esse mercado de aromaterapia nos últimos 20 anos aqui no Brasil, entende como sendo uma formação legal, né, para você poder estudar e prestar atendimentos profissionais em saúde. E é uma formação que, na verdade, ela tem vários pré-requisitos e ela vai ser implantada ao longo do tempo também pelas escolas brasileiras. Porque quando nós fizemos a grade curricular da 7 Aroma, ela foi concluída no ano passado, nenhuma das escolas brasileiras hoje, nem mesmo pós-graduação, oferece o que nós ambicionamos ser a grade perfeita da 7 Aroma, a grade curricular perfeita. E nós tivemos essa decisão porque nós entendemos que se a nossa grade curricular não fosse ambiciosa, qualquer outra grade curricular poderia ser, inclusive do lobby, né, dos grandes grupos educacionais privados, que naquela altura estavam super felizes com a inclusão da aromaterapia dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Nós sabemos que esse lobby ainda existe hoje, existe um projeto no Senado, da autoria do senador Teomário, que é encampado pela FENAT, por exemplo, que é a Federação dos Terapeutas Brasileiros, é uma espécie de sindicato, e eles lutam para que todas as terapias sejam regulamentadas, de baseada de uma vez por todas,
Dependendo, inclusive, que se você quiser ser aromaterapeuta, se você quiser ser um terapeuta, não importa de qual terapia, você deve fazer uma faculdade de terapia. E o argumento deles é que você, já que um médico faz faculdade de medicina e depois ele vai ser cardiologista, depois ele vai ser alergologista, depois ele vai ser otorrinolaringologista, etc., etc., eles acham que o terapeuta tem que fazer uma faculdade de terapia e depois ele vai fazer as suas especializações. A Abraroma não apoia esse projeto, não apoia publicamente esse projeto, pelo contrário, a gente já solicitou que as pessoas votem o seu parecer não na página do Senado. Em primeiro lugar, porque a gente não concorda com essa comparação. O médico, ele não é um cardiologista e deixa de ser médico, ele é um médico cardiologista. Agora, um terapeuta floral não tem nada a ver com um aromaterapeuta, que não tem nada a ver com um constelador sistêmico, que não tem nada a ver com reikiano, que não tem nada a ver com iridologista, que não tem nada a ver com acupunturista, que não tem nada a ver com ayurveda. Então, não é possível que a gente tenha uma única faculdade para tratar de baseada todas as PICs que existem na atualidade. E mesmo porque esse projeto não conversa com as associações, que são as associações que estão conversando com o seu público. Então, é um projeto que nunca consultou a Abraroma, nem sei se consultou a BRAT, por exemplo, que é uma das organizações que mais atende os terapeutas holísticos no Brasil, né, com um histórico bastante longo, né, de caminhada e tudo mais, mas não, assim, então, nós não apoiamos esse tipo de projeto, né, e hoje existe um consenso, pelo menos por enquanto, dentro da Abraroma, que a aromaterapia também não deve ser regulamentada enquanto profissão. Reconhecida, sim, reconhecida é a profissão ganhar um número no Cadastro Brasileiro de Ocupações, de maneira que você possa colocar no seu imposto de renda, possa abrir um concurso público para você poder, eventualmente, contratar um aromaterapeuta, aquela coisa toda, mas regulamentada a gente ainda é um consenso dentro da associação de que não deve ser, porque a aromaterapia ainda é muito nova. Veja, nós levamos quase 2 anos para tentar chegar num consenso do que seria um currículo mínimo de aromaterapeutas. Agora nós vamos experimentar esse currículo no mercado, as escolas vão agora se colocar. A aromaterapia, ela tem muitas vertentes, muitas abordagens, então a gente entende que ela ainda está muito na sua infância para já ser regulamentada. É claro que essas coisas todas elas podem mudar do dia para o outro conforme os humores que vierem lá de Brasília, mas por enquanto é um entendimento nosso. Então, dito isso, eu vou apresentar agora para vocês, então, o que seria a Sete Aromas, né, esse selo de qualidade para o mercado saber que aquele aromaterapeuta fez uma formação que seja livre, que seja uma formação que tenha um certificado MEC, não interessa. É condizente com o que a Abraroma acredita ser uma boa formação para um aromaterapeuta profissional, né? Eu quero dizer para vocês que hoje aqui na sala nós temos a participação de membros filiados da Abraroma, e vocês que estão na sala junto comigo, vocês podem localizar no painel um símbolozinho que é de perguntas e respostas, tá? Em inglês, símbolo QEA, e lá vocês podem pedir para levantar a mão, vocês fazem uma pergunta e aí eu respondo essa pergunta para vocês, tá? Pela dinâmica hoje eu não vou conseguir ver as perguntas que estão sendo postadas no Facebook, mas eventualmente se alguém dos membros filiados conseguir acompanhar no Facebook e quiser trazer a pergunta aqui para a sala, aí eu consigo responder, né? Bom, quando vocês abrem o manual da Sete Aroma, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha imagem, lá no site da Abraroma, vocês dão de cara com esse documento, é um documento que está em PDF, né? Não dá para você imprimir nem baixar, porque esse documento, eventualmente, ele recebe algumas correções, não são muitas, né? Às vezes são correções apenas de frase, então a gente tomou essa decisão de que é um documento que ele é apenas para ser consultado mesmo, né? E aí, através desse documento, vocês podem entender qual que é a lógica toda da Sete Aroma, como é que ele foi feito. Aqui estão todos os capítulos do manual da Sete Aroma, como eu falei para vocês, tem 81 páginas, né? É uma pena que as pessoas hoje em dia não consigam mais ler. Na verdade, é uma pena que as pessoas não lendo não tenham mais a experiência imersiva do Mihaly, né? Que estudou o flow dentro do games, né? Enfim, paciência, né? Mas quem tiver a oportunidade de ler, o documento ficou muito bem feito. Foi um esforço muito bonito de toda uma equipe que se dedicou 2 anos para fazer esse documento, né? E aí, esse documento traz um pouquinho sobre o que é o contexto da Sete Aroma, e aí depois a gente mostra quais foram as competências do aromaterapeuta profissional,
porque a discussão da Sete Aroma começou pela discussão das competências. Então, o currículo ele foi feito das competências para as matérias, e não o contrário, né? E aí é interessantíssimo, acho que vocês lerem essas competências, até para vocês fazerem uma autoavaliação. Será que eu sou um aromaterapeuta que tenho essas competências? E para eu adquiri-las, que curso que está faltando, que tipo de experiência que está faltando? Então, são algumas páginas elencando todas essas competências dos profissionais. E aí a gente entra aqui na grade curricular, tá? Bom, a grade curricular da Abraroma, ela foi amplamente debatida, como vocês sabem, e nós chegamos à conclusão de que a gente precisaria de uma grade curricular que completasse 400 horas de aula, porque isso estaria de acordo com os cursos de pós-graduação no mercado. E é um projeto ambicioso, é um projeto com o qual nem todo mundo concorda, então, na verdade, ele foi quase unânime, né, dentro das discussões. Algumas pessoas ainda ficaram reticentes e queriam fazer um currículo com menos horas, inclusive isso foi uma questão que o pessoal, um grupo de aromaterapeutas no Rio de Janeiro levantou. Eles acreditaram que para a realidade da cidade do Rio de Janeiro, um currículo com menos horas seria mais oportuno, e naquela época eles cogitaram em montar uma associação específica no Rio de Janeiro, ela até recebeu o nome, Rio Aroma. Infelizmente, essa associação, nesse momento, não pôde ser fundada, mas duas pessoas, enfim, estão bem a par dessa discussão, a Liane Bacá, que já é uma aromaterapeuta Sete Aroma, e também a Sônia, né, lá do Rio de Janeiro, a Sônia Carvalho, que foi a pessoa que agitou toda essa questão da Rio Aroma. Mas, de qualquer maneira, se não foi um consenso unânime, foi um consenso bem próximo de 100%, de que a gente deveria ter uma grade de 400 horas, porque caso as universidades começassem a colocar cursos no mercado exclusivamente de aromaterapia em nível de pós-graduação, elas colocariam essa grade curricular, porque é uma exigência do MEC, e aí o lobby educacional privado poderia vencer a discussão sobre a regulamentação da aromaterapia no Brasil, porque eles, afinal de contas, teriam um curso muito melhor do que o selo que a Abraroma propõe. Então, nesse sentido, é que a gente colocou essas 400 horas. Naquela altura, que foi em 2017, 2018, e nenhuma escola do Brasil tinha um curso de 400 horas e nenhuma escola do Brasil continua não tendo um curso de 400 horas. Houve uma pós-graduação no Rio Grande do Norte, ligado à Faculdade de Enfermagem da UFRN, uma pós-graduação de 400 horas de aromaterapia. Teve uma turma, nós temos a primeira aromaterapeuta Sete Aroma, que é a Elo Pianovski, ela obteve a Sete Aroma dela justamente graças a esse curso de pós-graduação que ela fez na UFRN, mas não houve uma segunda turma, né? Então, para vocês verem que a Sete Aroma ela foi montada dialogando com várias frentes, né? Naquela altura, a gente tinha a Vivian Malva, que é uma coordenadora do curso de Natura da Anhembi Morumbi, conversando junto conosco, discutindo. A gente também teve pessoas ligadas a outras faculdades discutindo conosco. Então, assim, não caiu do céu, não foi uma mágica essas 400 horas. E quando a gente dividiu essas 400 horas, a gente entendeu que, em termos de disciplinas, deveria haver 200 disciplinas de presença obrigatória no currículo de um aromaterapeuta, que é o que nós chamamos de núcleo comum. Então, somam 200 horas de disciplinas, e disciplinas que seriam obrigatórias na carga horária, mas não obrigatórias no teor, que é o que nós chamamos de núcleo flexível, somando 60 horas. E esse núcleo flexível, justamente, ele conseguiria atender a todas essas abordagens novas que vão surgindo de aromaterapia, porque você pensa bem que nós temos dentro, né, do que se pratica de aromaterapia no Brasil, desde uma aromaterapia vibracional, com o sistema suave criado pela Santerspire, até uma aromaterapia que já vai falar sobre ingestão, uma aromaterapia toda calcada em pesquisas científicas e evidências científicas, como é a aromatologia desenvolvida pelo Instituto IBRA, né, que foi fundado pelo Fabian Laszlo. Então, são coisas tão diferentes entre si que a gente precisaria colocar essa variedade curricular dentro da Sete Aroma. E é por isso que a gente entendeu, então, que o núcleo flexível conseguiria atender essa variedade de abordagens que existe no Brasil. Gente, por exemplo, como o Dr. Guilherme Santos, que está desenvolvendo um trabalho bacana de aromaterapia veterinária, né? A gente entende que um aromaterapeuta não precisa entender de aromaterapia para animais, mas se ele fizer cursos de aromaterapia para animais, isso pode entrar no núcleo flexível dele.
Ao passo que outra pessoa talvez queira estudar mais aromaterapia aplicada à cosmetologia natural, né? Então, a gente precisou colocar 60 horas de grade curricular para atender a essa variedade de abordagens da aromaterapia e a aplicabilidade da aromaterapia. Então, no final das contas, em termos de cursos, né, de disciplina, de hora-aula, que o aromaterapeuta precisa comprovar para obter seu CERT aroma, são 260 horas. E depois, as outras 140 horas que faltam, elas devem ser complementadas com um trabalho de conclusão de curso e com um estágio obrigatório. Agora, vocês têm que entender que essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, esses 4 círculos, isso aqui é o ideal no futuro. Hoje, não é possível a gente aplicar isso, porque as escolas não estão ainda preparadas para essa realidade, né, que a gente imagina que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, é por isso que no site da Abraroma, desde o início está explicado que a CERT Aroma tem 2 momentos, o momento 1 e o momento 2. O momento 1 é o momento enquanto o mercado vai se adaptar a CERT Aroma. E o momento 2, que nós imaginamos que vai começar a existir a partir de final do ano que vem, mas ainda não vai estar assim, amplamente estruturado no Brasil inteiro, é quando já haverá escolas que oferecerão um currículo de 400 horas, da maneira como a CERT Aroma acha que tem que ser. Só que existe um entendimento hoje também dentro da Abraroma que mesmo que nós venhamos a ter muitas escolas que já ofereçam currículo CERT Aroma de 400 horas, nós sempre aceitaremos um somatório de certificados até que a gente obtenha aquelas 260 horas. Porque se nós fizéssemos isso, a gente seria muito injusto com, né, a quantidade de pessoas que hoje existem no Brasil dando aulas, escolas todas, e ao mesmo tempo a gente sufocaria um pouco até a criatividade de novas didáticas, de novas maneiras de você ensinar uma terapia. E como a gente falou, se nós não pretendemos regulamentar uma terapia, a gente também não pode ser muito duro na maneira como a gente exige essas coisas dentro da CERT Aroma. Então, nesse momento, que é o momento 1 da CERT Aroma, nós estamos mostrando para o mercado o que a gente acha que seria legal acontecer. Se vai acontecer, é uma coisa que a gente vai começar a verificar apenas no final do ano que vem. E aí é que a gente vai descobrir se vão ter escolas que vão, de fato, montar um currículo de 400 horas ou não. Muito bem. Nesse meio do caminho, em novembro do ano passado, o MEC baixou uma portaria dizendo que os cursos de pós-graduação do tipo stricto, lato sensu, né, que é aquela pós-graduação em nível de especialização, não precisariam mais ter o TCC obrigatoriamente apresentado. E até aquele momento, nós tínhamos imaginado que o TCC deveria ser obrigatório, porque a gente também tem uma vontade na Abraroma de fazer uma espécie de uma biblioteca de artigos, de monografias, de papers, até para sustentar as evidências, né, da prática da aromaterapia. Então, a gente achou que ter um TCC obrigatório dentro da CERT Aroma colaboraria para essa finalidade. Só que no momento em que o MEC decide que no Brasil nenhuma pós-graduação precisa mais oferecer um TCC, não é mais obrigatório, a gente pensou, bom, se o MEC não exige, é ridículo que a gente exija, né? E aí, o que aconteceu é que o TCC tinha uma boa parte da carga horária, e a gente precisou, em relação também a estágio, a gente precisou, então, juntar essa carga horária que era do TCC à carga horária do estágio e dizer que tudo isso completa 140 horas. E, ao mesmo tempo, a gente teve que tirar a obrigatoriedade do TCC dentro da certificação. E aí, o que aconteceu é que a gente decidiu, estou falando isso em novembro do ano passado, de que se a pessoa não tirasse uma nota mínima na nossa avaliação final, é que ela deveria apresentar o TCC e nesse TCC ter a nota mínima. Então, hoje, o TCC não é mais obrigatório, mas caso a pessoa não tire média na avaliação final, ela deverá entregar um TCC. Então, veja que a CERT Aroma ela não é uma coisa rígida, a gente está atento ao mercado, a gente está atento ao que está acontecendo, para a gente sempre poder ir modificando as coisas. Muito bem. Então, hoje, o que é obrigatório a pessoa apresentar para poder tirar a CERT Aroma hoje, nesse momento 1, como eu expliquei para vocês? É obrigatório apresentar uma somatória de 260 horas em cursos de aromaterapia
Aí tem um asterisco aí, que tem algumas exceções que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. É obrigatório que ela apresente, comprove a experiência prática dela, e essa comprovação de experiência prática, a gente está dizendo que isso vale 140 horas, né? Também já vou explicar como que a comprovação da experiência prática pode ser apresentada para o requerimento da CET Aroma, e é obrigatório que essa pessoa tire média 7 numa avaliação final, tem 100 questões objetivas, é feito através de um site na internet, a pessoa tem 3 horas para fazer essa avaliação de 100 questões objetivas, e tirando média 7, ela já faz a prova, imediatamente já aparece o quanto que ela conseguiu de nota, aí ela automaticamente já está aprovada na CET Aroma. Caso não tire média 7, aí sim essa pessoa vai ter que apresentar o TCC, e tem até, não sei se são 30 ou 60 dias para apresentar, no slide tem essa informação, e aí nesse TCC ela deverá obter a média 7. Mas as pessoas que já obtiveram a CET Aroma tiraram acima de 8,5. Então, claro que a prova não é para todo mundo tirar 100, porque se nós fizéssemos uma prova para todo mundo tirar 100, não tinha necessidade de fazer uma prova, né? Então, a prova tem lá os seus 25% de questões que são mais difíceis, e isso é necessário até para a gente poder entender aonde estão as deficiências de formação dos aromaterapeutas. Claro que a quantidade de aromaterapeutas que nós já temos com CET Aroma é muito pequena para a gente afirmar qualquer coisa, apenas 4 pessoas no Brasil hoje já têm a CET Aroma, que começou agora, né? Não tem nem 3 meses que a CET Aroma está no ar, mas pelo que a gente já andou observando, aquelas matérias que são as matérias mais técnicas, né? Química, farmacologia, que acabam sendo as matérias onde surgem as maiores dificuldades. Mas ainda assim, ninguém zerou nessas matérias, então eu acho que acima de 8,5 é uma nota bastante boa dessas pessoas que estão obtendo a CET Aroma, né? Bom, deixa eu ver aqui os participantes, não sei se vocês que estão na sala, se já acharam como fazer pergunta, se eu não me engano, bom, ninguém ainda fez uma pergunta, então eu vou tocando aqui. Olha, hoje, quando o aromaterapeuta, que é membro filiado da Abraroma, ele vai, então, requerer a CET Aroma, como eu falei, nesse primeiro momento, ele precisa apresentar 260 horas de cursos de aromaterapia. Essas 260 horas de cursos de aromaterapia, hoje, podem ser quaisquer cursos. Porque, como eu falei anteriormente, nenhum curso hoje no Brasil está estruturado, de fato, para as 260 horas que a CET Aroma exige, tá? E esse currículo comum, que soma as 200 horas, ele tem algumas disciplinas. E essas disciplinas, elas estão elencadas aqui porque é o que a gente quer que aconteça no futuro, que vai ser o momento 2 da CET Aroma. Agora, basta que as pessoas apresentem 260 horas, que são as 200 horas do núcleo comum, mais 60 horas do núcleo flexível. Evidentemente que se alguma escola já quiser estruturar o seu currículo de acordo com as matérias que tem na CET Aroma, maravilha, perfeito. Mas nesse momento, a única coisa que a Abraroma está exigindo são 260 horas de curso de aromaterapia. Só que daí tem um problema. Algumas pessoas não têm as 260 horas de aromaterapia, de cursos de aromaterapia, mas são formadas em áreas de saúde. Por exemplo, é um médico, é um farmacêutico, é um massoterapeuta, é uma pessoa que fez uma faculdade de cosmetologia estética, de repente um acupunturista, é um terapeuta ayurveda, ou então é uma pessoa que na faculdade fez matérias de anatomia, fez matérias de farmácia, de química, alguma coisa nesse sentido, né? Ou, de repente, é uma pessoa que fez biologia, então, portanto, estudou botânica na faculdade, essa coisa toda. Existe a possibilidade de, nessas situações que eu mencionei, da gente pegar, quando a pessoa faltar 260 horas de curso de aromaterapia, da gente pegar algumas matérias que essa pessoa fez na faculdade e contar essas matérias para 260 horas. Evidentemente que a pessoa precisa apresentar para nós o diploma dela, né? Não tem um certificado na Abraroma que não deva ser apresentado. Todos eles devem ser apresentados frente e verso, inclusive com uma fichazinha que resume esse certificado. E no caso de faculdade, a gente pede também um histórico escolar para poder verificar as disciplinas que foram feitas
por aquele aluno. Então, vamos supor que você você seja uma pessoa que fez farmácia, então, evidentemente, a parte de química, a parte de farmacologia é uma coisa que você teve, né, na faculdade. E você não tem as 260 horas de aromaterapia. Aí, o que a gente faz é a gente pega esse currículo aqui e a gente descobre que, por exemplo, química orgânica aplicada, no currículo da Sete Aroma, equivale a 16 horas. Então, com essa tua faculdade de farmácia, de química, né, que tenha tido alguma disciplina do tipo química, normalmente química orgânica, né, que tem, você tira dos 16 horas dos certificados que você tem que apresentar. Ah, Maíra, mas na minha faculdade eu tive, sei lá, 40 horas de química. Maravilha, justamente por isso que você se formou farmacêutico. Para a Sete Aroma, nós vamos utilizar dessas 40 ou 60 horas que você fez, apenas 16. Porque, afinal de contas, a Sete Aroma não é uma certificação de um farmacêutico. A Sete Aroma é a certificação de um aromaterapeuta. Então, embora a gente possa tirar algumas horas da graduação que você fez ou do curso técnico que você fez, nós vamos tirar apenas a quantidade que está estabelecida aqui dentro da Sete Aroma. Então, essa é uma possibilidade que existe hoje. Eu diria para vocês que aonde que dá para a gente aproveitar matérias de cursos técnicos e matérias de graduação? Na disciplina de botânica, para as pessoas que fizeram biologia, né? Na disciplina de química orgânica, nas pessoas que fizeram farmácia, medicina, que mais que tem química, engenharia química, essas coisas todas. A farmacologia, dá para a gente aproveitar 8 horas desses cursos, justamente para quem fez farmácia, medicina. Na parte de anatomia, tem vários cursos que dá para a gente aproveitar 16 horas, e cursos tanto de graduação quanto técnicos, né? Por exemplo, técnico em massoterapia, técnico, enfim, tem vários outros aí, mesmo em estética, dá para a gente aproveitar essas 16 horas de anatomia e fisiologia aplicada, né? Patologias e psicopatologias comuns, eventualmente a gente consegue aproveitar se a pessoa tem faculdade de farmácia, medicina, psicologia, a gente tem que dar uma olhada, mas normalmente dá também, fisioterapia, algumas outras coisas assim, né? E só. Então, na verdade, aí é o que a gente conseguiria apresentar, né? É o que a gente conseguiria tirar dessas 260 horas que a pessoa tem que apresentar, essas matérias que ela eventualmente tenha feito num curso técnico ou numa graduação. Mas então, que fique bem claro, mesmo que a pessoa tenha feito, sei lá, um ano inteiro de anatomia, para a Sete Aroma, ela apresenta o diploma, apresenta o histórico da faculdade, nós vamos tirar apenas as 16 horas que estão aqui nesse currículo da Sete Aroma, tá? Porque, afinal de contas, como eu já disse, a Sete Aroma é para aromaterapeutas, né? A gente respeita a graduação que os profissionais de saúde fizeram, mas aqui né, aromaterapia. Muito bem. Porque todas essas disciplinas aqui são disciplinas aplicadas. Não é que a gente estuda farmacologia assim cru, não, é farmacologia aplicada à aromaterapia. É anatomia e fisiologia aplicada à aromaterapia. Vocês estão vendo? Tem a palavra aplicada. História aplicada, botânica aplicada, química orgânica aplicada. Então, tem certas especificidades que orientam o estudo dessas disciplinas, mas a gente também não tem que ser, assim, não tem que achar que uma pessoa que já tem uma faculdade, uma graduação em alguma área da saúde, né, precisaria novamente completar esse tipo de estudo, né? Tendo as outras disciplinas de aromaterapia, já está louco de bom. E aí, o currículo, que é o currículo flexível, que são essas 60 horas que somam, né, as 200 para dar as 260 que a gente exige de certificado de aromaterapia, veja que elas são matérias que são dadas para, assim, quase como que para complementar o trabalho do aromaterapeuta. Pode ser, por exemplo, um curso qualquer de psicoaromaterapia, que a pessoa tenha feito uma abordagem mais específica, cursos na área de aromaterapia vibracional, cursos na área de aromatologia, na aromacologia, na cosmetologia, no artesanato do aroma, aromaterapia veterinária, produção de óleos essenciais, né, cultivo de plantas aromáticas, aromaterapia aplicada, entra aromaterapia em todas as outras terapias integrativas, né, desde o reiki, radiestesia, massoterapia, né, e também business de aromaterapia. Vamos imaginar que a pessoa vem tirar 7 aroma dela e ela consegue provar que ela treinava, por exemplo, para uma marca, né?
A gente sabe que tem várias marcas que atuam no varejo e que têm os seus treinamentos para o varejista. Então, né, é interessante também. E aí, o que acontece? Veja que quando a pessoa vai apresentar a certiaroma, ela vai juntar aqueles certificados todos, ou um certificado, né? Como foi o caso da Elo, que tinha 400 horas, né? E vai apresentar e vai somar aquelas 260 horas. Aí não deu para somar 260 horas. A pessoa tem cursos na área de graduação ou na área técnica que conseguem tirar um pouco das matérias que estão no núcleo comum. Maravilha. Quais seriam os cursos que a pessoa fez fora da aromaterapia que poderiam tirar horas aqui do núcleo flexível? Aqui é um pouco mais difícil da gente conseguir tirar, mas vamos dizer que a pessoa tenha curso na área de cosmetologia, né, e consiga provar esses cursos na área de cosmetologia. A gente consegue tirar 60 horas, né? Vamos imaginar que a pessoa tenha cursos na área de veterinária, ou melhor, seja um médico veterinário, né? Pode tirar mais 60 horas aqui também dessa matéria. Se a pessoa fez cursos de aromaterapia aplicada na veterinária, isso vai entrar dentro das 260 horas. Estou dizendo, um médico veterinário, ele pode tirar 60 horas apenas pelo fato de ser um médico veterinário. A pessoa, por exemplo, fez um curso de massoterapia, ela pode tirar 60 horas com esse curso de massoterapia. Fez um curso de, sei lá, terapia floral, consegue tirar 60 horas do curso de terapia floral. Então, é dessa maneira. Agora, o que acontece? Tudo isso é caso a caso, a gente não consegue ter uma regra para todas as situações que forem aparecendo, porque senão o Manual das 7 Aromas já tem 81 páginas, já teria 81 mil páginas, né, para a gente tentar prever todas as variantes. Então, hoje, a sugestão que eu dou para vocês é tenham o mais próximo possível de 260 horas de cursos de aromaterapia, quaisquer cursos de aromaterapia, em vez de ficar contando com a graduação que você já tem, ou com o curso técnico que você já tem, ou com os outros cursos de terapias integrativas que você já tem. Porque há mais chance de você precisar fazer cursos do que você conseguir completar as 260 horas com outros cursos quaisquer, tá? E, ao mesmo tempo, não dá para a gente ficar avaliando esse currículo para todo mundo, antes da pessoa pagar a taxa da Certiaroma, mesmo porque quem está avaliando esse currículo somos, no máximo, em 5 pessoas. Eu, a Emília, a Carla, a Sandra e a Andréia, né? Não tem mais ninguém para avaliar isso. Então, não tem como a gente parar para fazer isso antes da pessoa, né, se filiar à Abraroma, antes dela pagar a taxa do requerimento, ainda que essa taxa de requerimento não volta para a gente não ganha absolutamente um tostão para ficar fazendo a avaliação de currículo das pessoas, a gente faz tudo voluntário. Mas ainda assim é uma questão enfim, de bom senso, né? Então, se você está precisando de uma avaliação do teu currículo e você acha que você está próximo de 260 horas, paga a taxa para ver. Ah, não, mas eu estou achando que eu estou lá com umas, sei lá, 180 horas. Não, mas você está muito longe. Então, não pague a taxa para você não perder a taxa. Para a hora que a gente vai analisar os seus certificados todos, aí a gente descobre que você não tem. Então, como eu estou falando, somem as quantidades de horas, verifiquem o que vocês têm de matérias que podem ser tiradas de graduação, de cursos técnicos ou de cursos de terapias integrativas, mas entendam que curso de terapia integrativa é no máximo 60 horas que você vai tirar da sua Certiaroma. E as matérias de graduação e técnico, tá vendo aqui, não é muita coisa também. É no máximo o que você vai conseguir tirar? Aqui, ó. 8 horas de farmacologia, 16 de anatomia, né? 8 de botânica, se você tiver feito biologia, 16 de química. Então, sobra um monte de horas ainda de cursos de aromaterapia que você vai precisar fazer, porque, né, a Certiaroma é para certificar aromaterapeutas, né? Então, é assim que vai funcionar. Agora, é claro que no momento 2, quando nós tivermos escolas que já estão colocando a grade da Certiaroma dentro da sua formação, a pessoa vai pegar aquele diploma dela, aquele certificado de formação, vai entregar na Certiaroma e já vai estar tudo bonitinho, né? Porque o que nós queremos é que, de fato, as pessoas não apresentem uma coleção de certificados, mas que, de fato, elas tenham feito uma formação em que elas tenham estudado cada uma dessas disciplinas
por um mínimo dessas horas que são indicadas. Quando que isso vai acontecer, por enquanto nós não sabemos. Né? A gente tem expectativas de que no médio prazo, mas por enquanto não é uma realidade. Então vejam que a Sete Aroma ela é bastante flexível, né? Bastante flexível mesmo. A gente está super atento à realidade do mercado. Então, né, por enquanto, o que dá para fazer é essa coleção de certificados. Deixa eu ver que alguém fez uma pergunta aqui. Bom, a Nathalie falou que estava divulgado que ia começar às 20h30, mas vi que você está na live há 27 minutos. Ah, Nathalie, eu acho que eu que errei. De fato, era para começar às 20h30, mas eu acho que eu estava tão agoniada aqui para começar que eu comecei meia hora mais cedo. Desculpa, gente, paciência, né? Existe, aí a Mônica está perguntando, Maíra, existe um material de estudo para a prova? Existe, eu já vou mostrar para você qual que é, Mônica, e deixa só a gente ir avançando aqui, tá? Bom, então, para eu resumir o que eu falei até agora aqui para vocês, eu apresentei, deixa eu voltar para aquela imagem aqui que é mais interessante. Eu apresentei o quê? Que hoje a aromaterapia é uma profissão livre, portanto, não é nem reconhecida, nem é regulamentada, qualquer pessoa pode exercer, não precisa nem ter curso para fazer, e se tiver, mesmo que seja um curso MEC, tanto faz. Porque como a profissão é livre, você pode ter MEC ou não ter MEC, não adianta para nada. Dito isso, eu comentei que a adesão à Abraroma é 100% voluntária, comentei que tirar a Sete Aroma também é 100% voluntário, comentei que hoje para você se filiar à Abraroma, o único benefício que você tem é de somar os esforços para a gente fortalecer a aromaterapia no Brasil, que não tem mais nada que a gente possa oferecer nesse momento. E comentei que para você poder ter a Sete Aroma, primeiro você tem que ser um membro filiado, e uma vez que você tenha tirado a Sete Aroma, você deve se manter filiado para que a Sete Aroma seja válida. Uma vez que você não é mais filiado, você perde o direito da Sete Aroma. Expliquei também que a Sete Aroma é apenas um selo de qualidade, um selo de prestígio, que mostra para o mercado que aquele profissional aromaterapeuta teve uma formação que foi avaliada e avalizada pelos pares, né? Esse corpo de pessoas que formam a Abraroma, e que isso, portanto, confere para ele um certo prestígio dentro do mercado e mostra para os seus interagentes, clientes, pacientes, seja lá o que for, que é uma pessoa que teve uma formação condizente com o que se espera de alguém que vai prestar atendimentos em saúde com aromaterapia. Muito bem. Também falei que a Abraroma pensou a Sete Aroma para que ela tivesse competitividade no mercado, inclusive para tentar pautar as discussões que podem vir a acontecer acerca da regulamentação da profissão, e que nós decidimos por uma Sete Aroma de 400 horas para a gente poder ter voz perante o lobby dos grandes grupos educacionais privados, que certamente vão pleitear em Brasília para que o aromaterapeuta tenha obrigatoriamente uma faculdade, né? Comentei que até a essa altura, na Abraroma existe um consenso para que a profissão não seja regulamentada, embora nós tenhamos vontade de que ela seja apenas reconhecida, né, porque facilita alguns trâmites burocráticos. E comentei que em novembro do ano passado, o Ministério da Educação tirou a obrigatoriedade da apresentação de TCC no final de cursos de pós-graduação do tipo Lato Sensu, e em função disso, a obrigatoriedade da apresentação do TCC na Abraroma também caiu. E aí comentei que a Abraroma, a Sete Aroma tem dois momentos, né? Tem o momento 1, que é esse momento atual, em que o mercado ainda não oferece o currículo da Sete Aroma em lugar nenhum. E tem o momento 2, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente imagina que a partir do ano que vem, talvez uma escola ou outra já consiga oferecer um curso de formação nos moldes da Sete Aroma. E aí eu comentei também que, independente de no futuro nós termos escolas que começam a oferecer uma formação nos moldes da Sete Aroma, nós ainda estaremos aceitando comprovação de estudo através de uma coleção de certificados. Ou seja, em vez de você apresentar um único certificado de uma formação completa no molde Sete Aroma, você pode pegar todos os certificados que você fez já de aromaterapia, somar 260 horas com eles e apresentar isso para você poder requerer a sua Sete Aroma. Aí comentei também que a Sete Aroma ela tem 4 coisas
4 etapas. A primeira é a comprovação das 260 horas. A segunda coisa é a comprovação da experiência prática. A terceira coisa é a avaliação final. E a quarta coisa é, caso a pessoa não obtenha a média 7 na avaliação final, a apresentação de um TCC, tá? Então, foi isso que eu falei até agora. Eu acabei fazendo um resumo, porque justamente eu comecei essa live meia hora antes, me confundi aqui no horário, então achei que era necessário fazer esse resumo. Vamos ver como é que a gente agora pode apresentar essas comprovações todas, tá? Primeiro eu quero falar sobre a comprovação dos certificados, que eu acho que é mais interessante. Bom, quando vocês forem consultar o Manual da Sete Aroma lá no site da Abraroma, vocês vão verificar que tem aqui, né, explicadinho como é que é a comprovação da formação, né, para você obter a Sete Aroma. E aí vocês vão chegar num momento em que a gente explica como que são aceitos, né? Quais certificados que são aceitos para a comprovação das 260 horas. Todos os cursos são aceitos hoje para a finalidade de comprovação de 260 horas. Sejam cursos presenciais, sejam cursos online, sejam cursos feitos no Brasil, sejam cursos feitos fora do Brasil. Só tem um tipo de curso que a gente não aceita para comprovação das 260 horas, que são cursos online, cujo valor do curso modifica conforme o número de horas que você quer que apareça no seu certificado. Então, por exemplo, você faz um curso gratuito e aí você compra esse certificado. Se você paga R$20, sai 2 horas no seu certificado. Se você paga R$200, vai sair 20 horas no seu certificado. Então, esses cursos gratuitos, eles não são aceitos, né? Na verdade, eles não são gratuitos, né? Eles são pagos, mas o que você paga é que muda lá a carga horária no seu certificado. Bom, tirando isso, todos os cursos eles são aceitos. Então, ninguém mais precisa perguntar se estou fazendo curso com fulano de tal. Aceita? Aceita. Tem certificado? Aceita, né? Por que a gente não vai ficar entrando no mérito se a pessoa de fato comprou aquele curso e assistiu, não assistiu, né? Porque tem essas coisas. Ah, comprei um curso no Ecanta. Aí a pessoa comprou, mas nunca fez, né? E aí pegou um certificado lá qualquer. Por que a gente não vai entrar nesse detalhe? Em primeiro lugar, porque a gente não tem braço para poder fazer isso, né? Em segundo lugar, porque a Sete Aroma, ela não é uma certificação que exige apenas um quesito, nós exigimos 3, né? Então, nós entendemos que uma pessoa que consegue passar na nossa avaliação e apresentou 260 horas, ela não mentiu 260 horas de curso. Talvez ela tenha lá dito que fez um curso online, mas na verdade não fez 8 horas, né, 20 horas, mas não 260. E depois, de qualquer maneira, ela vai fazer uma prova. E se não passar na prova, ela vai ter que apresentar um TCC. Então, como a Sete Aroma é uma coisa abrangente, a gente entende que era bobagem a gente ficar entrando na minúcia se a pessoa de fato fez ou não fez aquele curso online, né? Porque ela não é avaliada apenas pelo número de certificados que ela fez. Então, nesse sentido, a gente não vai ficar entrando na minúcia das coisas todas, né? Mas a gente, de qualquer maneira, exige que a pessoa mande a fotografia de todos os certificados dela, bonitinho. Na verdade, tem uma ficha que ela deve preencher com o resumo do certificado. Se for pegar a matéria para Sete Aroma que tenha feito em faculdade, em curso técnico, também tem que mostrar para a gente, tudo bonitinho. Mas a gente não vai ficar muito entrando nesses detalhezinhos. E a terceira razão da gente não entrar nesses detalhezinhos é porque a gente parte do princípio de que as pessoas são honestas e de que elas estão legitimamente interessadas em obter a Sete Aroma para o bem do paciente dela, né? E não apenas por uma questão de ego e de vaidade. Então, acreditar que as pessoas que estão se dedicando a obter a Sete Aroma são pessoas íntegras, honestas, que querem fazer o melhor para as pessoas que elas vão cuidar, é o que basta para nós. E as pessoas que são desviantes, cada um com seus problemas, cada um com seu karma. Então, a gente não vai ficar, não vamos ter esse poder, a gente não quer ser polícia, a gente quer apenas viabilizar o desejo que as pessoas têm de tornar uma terapia forte no Brasil. Então, hoje, qualquer curso pode ser usado para a comprovação das 260 horas. Pode ser curso que tenha sido dado por uma escola, pode ser curso que tenha sido dado por um professor.
autônomo ou dentro de faculdade, pode ser um curso de pós, pode ser um curso de extensão, pode ser um curso online, pode ser um curso do tipo congresso. Juntou 260 horas, está tudo certo, tá? Então, fique bem claro nesse sentido. É claro que a gente exige que esse certificado tenha o máximo de informações possíveis. Quais são essas informações? Estão aqui, né, listadas no manual, que depois vocês vão pegar para ler. Ah, Maíra, mas acontece que no meu certificado não tem a ementa do curso, que é uma coisa bastante comum, né? Hoje, agora, os cursos, pelo menos as pessoas que estão filiadas à Abraroma, que são professores, já estão saindo todos com ementa, porque a gente já falou para a galera, coloca a ementa, coloca a ementa. Mas cursos antigos não têm ementa. Então, nesse sentido, faltou ementa, a pessoa pode, de repente, entregar a cópia do índice, da apostila, algum material de curso. Agora, isso também é mais necessário numa situação em que a pessoa esteja querendo comprovar cursos que não são de aromaterapia. Por exemplo, assim, eu fiz um curso de anatomia dentro da minha faculdade de sei lá o quê, né? Não, então traz para a gente a ementa da faculdade, para a gente ter certeza de que você fez anatomia. E também seria mais interessante ter essa ementa quando, no momento 2 da 7 aroma, você tiver que comprovar lá 16 horas em química, 8 horas em farmacologia, 8 horas em botânica. Por enquanto, mesmo que esse curso não tenha a ementa, né, no certificado, e você não consiga mostrar o que você estudou, tudo bem. Nesse momento 1, tudo bem, tá tudo certo. Mas por que a gente já exige? Porque agora todo mundo que se aventura da curso de aromaterapia já sabe o que tem que colocar no certificado daquele aluno dele. Então, todo mundo hoje já sabe que você tem que colocar a ementa no curso, porque isso faz parte, né, de uma organização do mercado educacional de aromaterapia. Então, por isso que está aqui no 7 Aroma. Muito bem. Aí nós temos a questão da comprovação da experiência prática. Isso aqui talvez seja a parte em que as pessoas mais têm perguntas, né? Deixa eu ver aqui o que as pessoas perguntarem aqui. A Nathalie está me ajudando aqui, copiando algumas perguntas do Facebook. Deixa eu só ler se já dá para responder, Nathalie. Espera aí. A Abraroma irá indicar profissionais certificados para clientes que procurem por fontes seguras de recomendação de terapeutas? É uma pergunta do Marcelo Leal. Sim, justamente por isso que existe a 7 Aroma. Quando as 4 primeiras aromaterapeutas ganharam a 7 Aroma no Brasil, nós divulgamos em todas as redes sociais. E faço questão de falar o nome delas, as primeiras, né? A Elo Pianovski, que, se não me engano, é Pernambuco. Sempre confundo cidade que ela mora, mas acho que é Pernambuco. A Liane Bacá, que é do Rio de Janeiro. Nós temos a Vishwa, né? A Luciane Vishwa, que é a dona da Terra Flor, e a Janaína Sauer, que está em São Paulo, né? Então, obviamente, para isso que existe a 7 Aroma, para a gente recomendar os profissionais que são 7 Aroma, né? Então, com certeza, nós faremos isso. Agora, o que ocorre? Hoje, nós temos muitos membros filiados, né? Muito mais do que aromaterapeutas certificados. Todos os membros filiados à Abraroma assinaram um código de ética. E o código de ética, ele já dá alguns subsídios para que aquele atendimento seja feito com o mínimo de qualidade. Então, por exemplo, se você é um paciente, né, um cliente de um atendimento de aromaterapia, e você quer saber se aquele fulano está dizendo para você, eu sou um membro da Abraroma. Se você quiser confirmar se essa pessoa de fato é um membro da Abraroma, você pode escrever para a Abraroma e a gente confirma. Fulano de tal, de fato, é um membro da Abraroma, assinou um código de ética, e é isso mesmo, o que está dizendo é verdade. Mas nós vamos divulgar apenas, assim, voluntariamente, apenas os 7 aromas. Porque a filiação à Abraroma, ela é aberta para qualquer pessoa. Não precisa nem ser aromaterapeuta formado, pode ser apenas estudante, simpatizante, entusiasmado. Qualquer pessoa pode se filiar à Abraroma. Então, portanto, a gente não vai indicar membros filiados, mas os membros certificados a gente vai indicar sim, e em algum momento a gente já deve conseguir colocar também essas informações no nosso site de uma maneira um pouquinho mais organizada, tá? A Priscila está perguntando lá no Facebook, muitas pessoas que conheço se autodenominam aromaterapeutas sem uma formação básica para isso. E pelo que entendi, eles podem fazer isso então, certo?
Poder e dever são coisas diferentes, né, Priscila? Poder eles podem, se eles deveriam é que a gente pode discutir, né? Se eticamente isso é válido, né? Se moralmente isso é válido, né? Mas a gente também tem que lembrar que a aromaterapia, há uns 20, 30 anos atrás aqui no Brasil, as pessoas se formavam lendo, né? Se formavam por elas próprias. Nunca tiveram uma formação para isso, né? Se a gente pega, por exemplo, as pessoas que fundaram a aromaterapia no Brasil, e boa parte delas está na Abraroma e ajudou a escrever a Sete Aroma, né? Estou falando de Emília Kiohara, Sandra Spiri, estou falando da Samia Maluf, estou falando do Fábio Lazo, né? Da Visca, são pessoas que se formaram aromaterapeutas por conta própria, não tinha livro, não tinha nada. Mas hoje não dá para a gente mais falar isso. Naquele passado, beleza. Agora, hoje já tem curso. Então, hoje, poder pode, se deve, é uma questão da consciência de cada um, né? Uma dúvida aqui da Elo, enviada pelo WhatsApp da Abraroma. Eu entendi que vários cursos podem ser aceitos para completar as 200 horas. Porém, na página 30 do manual, isso não fica claro, pois quem fez o curso como uma pessoa independente fora de uma instituição não vai servir? Acho que eu já respondi, né? Vai servir sim. Todos os cursos são aceitos. Só valem os cursos feitos em alguma instituição ou um profissional que já atua em aromaterapia há anos e deve constar todos os cursos são válidos. Acho que eu já esclareci essa dúvida, tá, Elo? Cursos que são dados por profissionais, cursos que são dados por instituição, sendo um curso que tem um certificado e está escrito lá em alguma coisa, aromaterapia, é válido, tá? Não tem problema nenhum. Porque como eu já expliquei, a Abraroma não está avaliando aquela pessoa que quer a Sete Aroma apenas pelos certificados que ela está apresentando. É uma avaliação de 3 etapas, talvez 4 se a pessoa não passar na prova. Então, apresentou 260 horas, apresentou a comprovação da experiência prática, fez uma avaliação. Então, é por isso que todos os cursos eles são aceitos, tá? Então, eu vou responder agora a Simone Costa no WhatsApp, está perguntando se eu posso explicar sobre os quesitos para a validação dessa parte prática. É bem isso que eu vou explicar agora, tá bom? E a Elo está dizendo que a minha pergunta dela depois foi respondida. Então, vamos lá. Comprovação de experiência prática. Isso também deve ser feito antes da pessoa se aventurar a fazer a avaliação final, né? Então, ela apresentou as 260 horas, agora ela tem que comprovar a experiência prática. Muito bem. A experiência prática, idealmente, né, quando houver uma formação de 400 horas no mercado brasileiro, da maneira como a gente ambiciona, idealiza, as pessoas que saírem desses cursos de formação sairão tendo feito um estágio supervisionado. O que é um estágio supervisionado, né? Então, aquela escola monta um espaço de atendimento, normalmente são atendimentos voluntários à população, e aí aquele aluno em formação faz aquele estágio, né? Hoje, por exemplo, a Aromaflora já faz isso em São Paulo, eu tenho a impressão de que o Grupo de Serrano, o curso de formação em aroma também já oferece isso. Se não oferece, com certeza na parte de floral oferece. O Instituto Baissâmia, se eu não me engano, também já tem uma certa estrutura para oferecer estágio obrigatório. Estou falando das escolas que oferecem cursos livres, né? Então, aquele aluno em formação, ele vai ter feito esse estágio supervisionado, e esse estágio supervisionado, ele vai contar, então, como sendo a comprovação da experiência prática. Só que acontece que hoje as escolas não estão oferecendo estágio supervisionado, e nós temos que, de alguma maneira, dar chance dessa pessoa que está requerendo a Sete Aroma mostrar que ela tem alguma experiência prática. E aí é dessa maneira que nós imaginamos mais 2 alternativas para a pessoa comprovar a experiência prática dela. A primeira alternativa é ela, de fato, mostrar, olha, eu já estou no mercado, eu já sou um aromaterapeuta, eu já sou um terapeuta que utilizo aromaterapia, e, portanto, eu não vou fazer estágio porque eu já estou atuando, né? Como é que a pessoa comprova isso? Esse foi o último item que a gente colocou dentro da Abraroma, dentro da Sete Aroma, foi no dia 20 de março que nós chegamos à conclusão disso, a Sete Aroma foi lançada no dia 21. Nós entendemos que se a pessoa já é um terapeuta que usa aromaterapia, ou um aromaterapeuta que já está no mercado, há pelo menos 5 anos, ou que consiga comprovar que tem 500 horas de atendimentos de aromaterapia, essa pessoa já comprovou a experiência prática dela.
E aí, como é que ela consegue comprovar essa experiência prática? Aí não tem jeito. Ou ela tem que ter o alvará dela, emitido pela prefeitura, ou ela tem que ter uma carteirinha dela em qualquer uma dessas associações de terapeutas que existe no Brasil. Janaína, por exemplo, que é uma aromaterapeuta 7 Aroma, comprovou a experiência dela através da filiação dela, não me lembro exatamente qual dessas associações de terapeutas holísticos, né? No caso da Eloy, se não me engano, ela comprovou a experiência prática através do próprio estágio que ela fez na pós-graduação lá da UFRN. A Liane comprovou também através de carteirinha de filiada à ABRAT, a experiência prática dela. A Vishwa foi por notoriedade, né, porque, enfim, ela é dona da Terra Flor. E quem mais que estou esquecendo aqui? Foram as 4, né? Então, todas elas comprovaram a experiência prática de alguma maneira. Quando você não tem um alvará que diga que você é um terapeuta, ou você não tem uma carteirinha de alguma outra associação, mas eu atendo voluntariamente que seja no hospital. Pega a carta lá do diretor do departamento, né, da diretoria, sei lá, da secretaria, dizendo, olha, fulano de tal já prestou 500 horas de atendimento aqui na clínica, patati, patatá, não sei o quê. Pronto, resolveu. Só que isso é a minoria das pessoas. São as pessoas que já estão no mercado e agora querem tirar a sua 7 Aroma. Então, veja que as duas possibilidades são possibilidades que atendem as minorias, que é a possibilidade das pessoas que já estão no mercado e a possibilidade das pessoas que estão fazendo cursos de formação que têm a estrutura para oferecer um estágio supervisionado. Então, como essas duas pontas são as minorias, o grosso das pessoas, como é que vai comprovar a experiência prática? Apresentando o relatório de 3 atendimentos. Então, o relatório de 3 atendimentos, que nós chamamos de estudo de caso, é um relatório em que a pessoa vai descrever, né, nesse modelinho que nós temos no manual, como que foram os atendimentos de 3 pacientes, 3 interagentes, que não pode ser pessoa de primeiro grau, né, parente de primeiro grau está fora, mas segundo grau já pode. Então, como é que foram esses atendimentos? E esses atendimentos têm que ter evoluído em 4 sessões. Então, vamos considerar que a primeira sessão é a anamnese, essa pessoa voltou 1, 2, 3 vezes no consultório para poder ser atendido. Então, a pessoa relata esses 3 atendimentos, né, esse relatório de estudo de caso, e aí, dessa maneira, então, ela já comprova a experiência prática dela, né? É claro que tem um modelo para você apresentar esses estudos de caso, e não é assim para fazer também à vontade, esse modelinho está descrito no nosso manual. Então, veja que existem 3 alternativas, 3 opções para a pessoa comprovar a experiência prática dela. Ou ela já é um terapeuta que usa aromaterapia, ou já é um aromaterapeuta, né, apenas aromaterapeuta, e consegue comprovar que ela está há 5 anos no mercado, através de um alvará ou através de uma carteirinha de alguma associação, ou através de uma carta de uma clínica, hospital, seja lá o que for, que ela tem 500 horas de atendimento. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é a pessoa ser um aluno que está em formação dentro de uma escola que oferece estágio supervisionado e ela fazer um estágio supervisionado e apresentar o resultado desse estágio supervisionado. E a terceira opção, que é a terceira alternativa, que eu acho que é a que vai acabar atendendo o grosso das pessoas, é a pessoa apresentar o relatório de 3 atendimentos que ela tenha feito, né? E esses 3 atendimentos não podem ser de parentes de primeiro grau, tem que ter sido, essas 3 pessoas têm que ser atendidas pelo menos em 4 sessões, né? Anamnese mais 3, e esse relatório ele tem que vir escrito no modelinho da Abraroma. Então, é dessa maneira que se faz a comprovação da experiência prática. Quando a pessoa comprova a experiência prática, ela, daquele conjunto de 400 horas, veja, 260 horas ela juntou em certificado, então sobrou 140, né? A hora que ela comprova a experiência prática, para a finalidade da 7 Aroma, ela já completou as 140 horas. Hoje, né, no futuro, talvez de fato as escolas se organizem, e aí nós vamos ter bonitinho lá, né, 40 horas de TCC, 100 horas de estágio, mas por enquanto, comprovou a experiência prática, você já juntou as 140 horas que são necessárias. Então, você já tem as 260 horas em certificado de aromaterapia, com aquelas exceções de cursos de graduação que eu já comentei, junta com a experiência prática, você ganha automaticamente 140 horas. Então, você já tem as 400 horas que são necessárias para 7 Aroma. Tendo feito isso, o que a gente precisa passar? Para a prova. E aí, então, você vai fazer a sua avaliação, e nessa avaliação é obrigatório que você tire a média 7 de 100 questões, né? Então, tem que acertar 70 questões de 100 questões.
E essa avaliação ela é feita, então, online, através de um site na internet. A gente utiliza um site americano que se chama Easy LMS. E aí você ganha esse link. A hora que você abre o link e vai fazer a prova, você tem 3 horas para terminar. Vamos dizer que cai a internet, cai a luz, qualquer coisa assim, você pode retomar por um prazo de até 6 horas aquele teste para retomar e fazê-lo de novo, né? E aí, se eventualmente a luz não voltou, aí são casos de exceção, entra em contato e a gente vê o que a gente faz de novo, né? Mas, no modo geral, é para atender esse prazo de 3 horas e, se eventualmente precisar, retomar em até 6 horas depois. E aí você faz essas questões, as questões elas são todas de múltipla escolha, tem 2 tipos de questão, basicamente, questão de falso verdadeiro e questões de você marcar X. E essas questões, elas versam sobre as disciplinas da Sete Aroma. Elas foram feitas, as questões foram feitas para cada uma daquelas matérias que existem do núcleo comum, com a exceção de 2 que a gente tirou, que é a disciplina de empreendedorismo, não tem nenhuma questão sobre isso, e tem mais uma outra que é meio periférica, que a gente também não colocou nenhum tipo de pergunta. Mas o grosso das perguntas, evidentemente, é sobre óleos essenciais e formulações e métodos de aplicação de óleos essenciais, porque esse é o grosso da carga horária da Sete Aroma. Se a pessoa tirar 7 nessa avaliação, ela já está aprovada, ela já ganhou a Sete Aroma. Aí vai ganhar a carteirinha da Sete Aroma, o número da Sete Aroma, o certificado da Sete Aroma, tudo bonitinho. E é uma aromaterapeuta, então, que a Abraroma pode indicar para prestar atendimentos profissionais em aromaterapia. Caso a pessoa não consiga tirar a média 7, aí obrigatoriamente ela tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de conclusão de curso ele também tem um modelinho a ser seguido conforme o que está no manual das 7 aromas, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o modelo de estágio supervisionado. Agora, o que é a minha sugestão? Se alguma escola vai oferecer estágio supervisionado, e quer que esse estágio supervisionado conte como modelo para a Abraroma, entre em contato com a Abraroma que a gente faça esse material. Mas está aqui o relatório que o aluno em formação, caso venha fazer estágio supervisionado, deve apresentar, está tudo aqui. Aqui estão os modelos para o relatório de estudo de caso, que são aqueles 3 atendimentos que devem ser relatados para a pessoa comprovar a experiência prática dela, né? Então, aqui está o modelinho do estudo de caso, o que ela tem que responder. Então, a pessoa pega isso, coloca no Word e entrega para nós. Entrega para nós esse relato, né, de estudo de caso para a gente poder anexar o processo da Sete Aroma dela. Então, está tudo bonitinho aqui, tudo explicadinho como é que tem que ser. E caso a pessoa vá apresentar o TCC, estão aqui os modelos que a gente aceita de TCC. Esses modelos eles foram revistos e escritos pela Adriana Nunes Wolfenbüttel, que é uma professora universitária, né, uma química. Também foram revistos pela Marcela Machado, que também é uma professora universitária, a Vivian Malva, que também é uma professora que trabalha com universidade também, já tinha falado sobre ela, também reviu esse material do TCC. Deixa eu ver quem mais colaborou com essa coisa do TCC, acho que foram as 3 mais diretamente, realmente, né? Então, veja que, em termos de TCC, o que a Abraroma aceita, né? Quais são os temas? Estudos de óleos essenciais, ou então de moléculas, revisões bibliográficas e estudos de caso, são os 3 que a gente aceita. E outras temáticas que, porventura, aparecerem, é uma questão da pessoa entrar em contato com a gente e dizer, olha, o meu TCC é esse, vocês aceitam? Não é nem estudo de caso, nem revisão bibliográfica, nem estudo de óleo essencial. Aí a gente dá uma verificada e, enfim, ok, passou, não passou, aí é uma coisa que a gente acaba avaliando caso a caso, tá? Veja que estudo de caso, enquanto TCC, ele é um pouco diferente de estudo de caso para a comprovação da experiência prática. Na experiência prática, a gente quer apenas um relatório de atendimento. Até talvez valha a pena a gente mudar essa palavra de estudo de caso para relatório de atendimento, para não criar confusão semântica. Quando nós falamos de um estudo de caso, a gente tem um relatório do atendimento com a fundamentação teórica daquele atendimento, coisa que a gente não precisa na etapa de apenas comprovar a nossa experiência prática.
Então, na experiência prática, você vai relatar como que você atendeu. Ah, a anamnese foi assim, os protocolos foram assados, o resultado foi esse, pronto. Quando você transforma isso no estudo de caso, evidentemente você já coloca uma fundamentação teórica para você ter agido daquela maneira. Então, essa seria uma grande diferença. Né? Estudos de doenças é uma outra coisa que a gente também pode aceitar enquanto TCC, né? Ah, então eu vou pegar, sei lá, artrite. E aí vamos ver tudo que já apareceu em termos de artrite usando óleos essenciais. Então, mas assim, como eu falei para vocês, o TCC hoje eu acredito que se alguém apresentar, eu acho que vai ser muito difícil, muito difícil. Eu acho pouco provável que uma pessoa que tenha apresentado 260 horas em certificado de aromaterapia não obtenha média 7 na avaliação, a menos que ela tenha mentido 260 horas de cursos. Do contrário, ela vai tirar com certeza acima de 7 na avaliação. Agora, os cursos que vão aparecer no futuro, né, no momento 2 da Sete Aroma, talvez queiram colocar a obrigatoriedade do TCC para os seus alunos. E a Abraroma vai, de fato, incentivar que os TCCs sejam feitos e apresentados para a gente poder formar essa biblioteca, né? Que eu já tinha comentado anteriormente com vocês. E aí, aqui, então, no Manual da Sete Aroma, está tudo bonitinho aqui, ó. Como que é o modelinho do TCC. Aí, ó, folha de rosto, página 2, página 3, aqui, ó, tá tudo bonitinho. Lista, sumário, corpo do TCC, glossário, apêndices, anexo, tá tudo aqui mastigadinho, né? Trabalho que a Adriana, a Marcela e a Vivian fizeram para a gente. Tá tudo bonitinho aqui. Tá bom? E aí, que mais que eu tenho que falar para vocês? Sobre a avaliação final, que acho que foi até a pergunta que fizeram, se tem uma bibliografia que dá para vocês estudarem, né? Olha, foi bem difícil a gente chegar nessa bibliografia, porque quando nós estávamos discutindo a questão da avaliação final, isso foi durante o ano de 2018. A gente tinha muito pouco livro ainda publicado no Brasil de aromaterapia e os que estavam publicados estavam esgotados. E aí, uma questão que algumas pessoas dentro do comitê de avaliação bateram muito forte, fizeram questão, é que a gente só utilizasse uma bibliografia de livros que estavam publicados no mercado. Se tivesse esgotado, a gente não poderia utilizar mais esse livro como uma bibliografia da onde a gente vai tirar as questões. Só que daí, no meio do caminho, porque nós ficamos um ano elaborando essa prova, então vocês imaginam, um ano, a LASO lançou um monte de livro, né? Um monte de livro. E aí a gente começou a perceber de que a gente tinha da onde sustentar, em termos bibliográficos, aquelas perguntas que a gente queria colocar na prova. Porque o que acontece? Quando você faz uma avaliação final, e nós elaboramos cerca de 300 perguntas, para que a gente tenha um banco de perguntas, de modo que a avaliação sempre esteja mudando, né? Porque na avaliação entram só 100 perguntas, mas nós temos um banco de 300 perguntas. A gente entendeu que, para a gente fazer aquela pergunta, a pessoa tem que ter a resposta daquela pergunta em algum livro, para a pessoa não imaginar que é da nossa cabeça. Então, a gente começou a fazer avaliação com um número muito restrito de livros, e, de repente, no final de 2018, a gente tinha um monte de livros. Inclusive, naquele momento, a gente já tinha a prova diagramada de alguns livros que a LASO ia lançar, mas que ainda não estavam no mercado. E aí a gente ficou naquela discussão ética, vamos usar ou não vamos usar? As pessoas têm ou não vamos ter? Vocês imaginam o que é fazer uma avaliação das 7 aromas? Vocês não têm noção, nós nos encontrávamos toda santa semana, 3 horas por semana para fazer essa avaliação. Então, assim, o comitê de avaliação que se dedicou à criação dessa avaliação, nossa, olha, eles são, assim, de primeira linha mesmo, assim, na dedicação que fizeram, no esforço conjunto, né? Os pau que a gente quebrava para poder... Não tem que ter questão assim, não pode ter questão assada. Então, é um comitê que, nossa, está de parabéns realmente pelo trabalho que fez. E aí, no final das contas, chegou algumas questões que a gente tinha que fazer de anatomia sutil, de psicopatologias, que são esse terreno que é mais do sutil da aromaterapia. Aí a gente esbarrou numa dificuldade tremenda de conseguir bibliografia. E, em função disso, a gente acabou abrindo algumas exceções para colocar na bibliografia livros que já estão esgotados, que as pessoas não conseguem mais encontrar nas livrarias. Só que o que acontece? Não são
perguntas que você só vai conseguir responder se você ler aquele livro. Porque todas as perguntas são perguntas de quem estuda aromaterapia. Uma pessoa que fez 260 horas de curso é plenamente capaz de responder aquelas perguntas, mesmo se nunca abriu aquele livro da bibliografia. Mas por que nós temos uma bibliografia? Porque nós precisamos mostrar que aquela pergunta não surgiu da nossa cabeça, mas que tem alguma pessoa que já comentou sobre ela. Então, você não precisa ler os livros da bibliografia, porque se você, de fato, estudou, né, estudou 260 horas, você sabe o conteúdo que vai cair na prova. E aí, a Sete Aroma, ela exigirá, né, no futuro, que a pessoa tenha pelo menos estudado 50 óleos essenciais. Mas, para avaliação, a gente decidiu que a lista tinha que ser pequenininha, porque não dá para você fazer uma avaliação sobre 50 óleos essenciais, ia durar 3 anos. Então, a gente resolveu resumir essa lista. Então, são apenas 15 óleos essenciais, as perguntas sobre óleos essenciais são apenas sobre esses 15. E aí, essa lista que vocês têm aí, o alecrim e seus quimiotipos, a bergamota, tanto a prensada quanto a destilada, a camomila romana, capim-limão, as duas espécies, né, o flexosus e os citratos, a copaíba, tanto o bálsamo, que é óleo resina, quanto a destilada, eucalipto glóbulos, o gerânio, a hortelã-pimenta, a lavanda verdadeira, que é a angustifolia, né, o limão siciliano e o limão Tahiti, tanto prensado quanto destilado, o olíbano, todas as espécies de olíbano, o titri, que é a melaleuca alternifolia, o tomilho e os seus quimiotipos, vetiver e ylang-ylang, né? Então, são esses 15 óleos essenciais sobre os quais a gente pergunta na avaliação. É uma lista perfeita? Não. Tinha gente dentro do comitê que queria colocar laranja, não queria colocar limão. Tinha gente que dizia, mas eu nunca utilizo camomila romana, eu não gosto do cheiro. Mas vamos colocar, sei lá, camomila azul. Então, olha assim, as discussões foram imensas para chegar nessa lista dos 15. E nós temos uma justificativa para cada um desses 15 que estão aqui, que acabou sendo o consenso. Essa lista, por enquanto, é essa mesmo. Até a gente está conversando para ver se... uma ideia que surgiu das empresas venderem esse kit de óleos essenciais, que seria o kit da prova da Sete Aroma, para as pessoas poderem ter a experiência de usar esses óleos, que é uma coisa interessante também dentro do contexto de formação, né? Então, as questões são só sobre esses 15 óleos essenciais. E aí, o que acontece é que essa aqui, então, é a bibliografia que sustenta essa avaliação, mas eu volto a repetir, ninguém precisa ler esses livros para ir bem na prova, porque a prova traz questões que qualquer pessoa que apresentou 260 horas de certificado já estudou na vida, né? Se ler o livro, melhor ainda, mas nós precisamos do livro apenas para dizer a resposta dessa pergunta está nesse livro. Mas não está só nesse livro, está no outro, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Então, essa aqui é a bibliografia mínima, né? Alguns desses livros são muito recentes, né? Como, por exemplo, o Grande Manual do Dominique Baudou. Outros livros já são um pouco mais antigos, como é o caso do Aromacologia da Sônia Corazza. A gente colocou também alguns livros que não são exatamente de aromaterapia, como, por exemplo, um livro de fisiologia, porque a gente tem questões de anatomia e fisiologia na prova. Em questões de botânica, a gente utilizou, por exemplo, plantas medicinais no Brasil, do Harry Lorenzi, mesmo porque quando a gente vai falar de copaíba, na literatura que vem de fora para o Brasil, não tem copaíba, então e não tem livros de brasileiros ainda de aromaterapia, então a gente precisou, em algum momento, achar uma literatura que falasse sobre copaíba, e aí a gente teve que ir, então, para essa literatura da fitoterapia, né? Então, veja que os esforços foram feitos para que, de fato, a gente conseguisse mostrar que cada uma das perguntas tem uma resposta dentro da literatura. E aí, os livros que acabaram sendo os livros esgotados é a Arte da Aromaterapia, do Robert Serran, né, que é um livro que já está meio que esgotado, Aromaterapia e Emoções, da Shirley Price, e todos os outros, eu acho que estão aí no mercado, não é nada muito difícil de vocês conseguirem. A Bíblia da Aromaterapia, eu tenho a impressão de que ele ainda está no mercado, aquele livrinho pequenininho da editora Pensamento, né? O Aromaterapia de A a Z, da Patrícia Davis, ele está esgotado, mas, enfim, como eu volto a repetir, aquela pergunta não existe, a resposta daquela pergunta não está
só nesse livro, está em todos os livros. É que especificamente para provar que a pergunta foi respondida, nós utilizamos aquela bibliografia, né? Então, eu acho que não precisa ficar com muita neurose de ler todos esses livros, não. Agora, uma dica que a gente dá para quem vai fazer a prova da Sete Aroma é preste atenção no conteúdo de química, porque cai química. E é um conhecimento necessário para um aromaterapeuta, né? Então, vai cair sobre molécula, nome de molécula, função química da molécula, tudo isso cai, né? Mas aí a gente tem 2 livros que fazem esse apanhado de química bem legal, que é o da Adriana e do Dominique Baudou, né? Aí a Maria Aparecida, do grupo de Serran, está falando que sim, ela tem o estágio supervisionado no curso de formação dela, no Instituto de Psiquiatria da USP, né, através de um estágio de capacitação. Aí, ó, então, já está a informação ali, né? Dizendo que ainda é opcional, mas espera que no futuro tudo isso seja uma adesão assim, que todas as pessoas, de fato, queiram fazer esse estágio obrigatoriamente, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui para eu passar para vocês. Bom, e aí aqui no Manual da Sete Aromas tem o Código de Ética, mas aí todo membro filiado da Abraroma assina esse Código de Ética e acaba observando ele, né? E é claro que se a pessoa sair da Abraroma, ela não está mais sob esse Código de Ética, mas enquanto estiver, a gente está entendendo que ela está observando esse código de ética. E aí, para completar, a gente tem dentro do Manual da Sete Aroma a ficha de requerimento, e está tudo muito bem explicadinho, foi feito com muito cuidado, né? E para vocês, está tudo aqui o processo. Assim, quem lê não vai ficar com dúvida, se ficar, vai ficar com muito poucas. E aqui está o fluxograma do processo da Sete Aroma. Então, ele começa com a pessoa se filiando à Abraroma. A filiação hoje ela tem o valor anual de R$140. Depois ela vai fazer o requerimento da Sete Aroma, o valor é de R$170. E a partir do momento que ela faz o pagamento da taxa do requerimento da Sete Aroma, ela tem até 30 dias para enviar a documentação para a gente. Essa documentação ela precisa ser enviada conforme está descrito no manual. Então, para cada fotografia de certificado que a pessoa tira, ela tem que anexar uma fichazinha que ela preenche ou no Word ou no PowerPoint, onde ela quiser, com alguns dados que a gente precisa que ela vai marcando X. E depois ela soma tudo isso, descreve para a gente o somatório de todos os certificados dela, apenas para facilitar o nosso trabalho, né? E aí, depois, aprovada essa documentação e junto com ela a documentação da comprovação da experiência prática, aí a gente libera o link para essa pessoa fazer a avaliação. Tirou 7, ok, aprovou na Sete Aroma. Não tirou 7, tem que apresentar o TCC. E aí ela tem também um prazo para apresentar esse TCC, mas é um prazo bastante razoável, né? E mesmo a documentação, vamos supor que tenha faltado alguma coisa, ela ainda tem 30 dias para tentar regularizar essa documentação, sem precisar pagar novamente a taxa de requerimento da Sete Aroma. E aí, uma vez que ela tenha sido aprovada na Sete Aroma, ela tem essa titulação, né, esse selo de qualidade, enquanto ela permanecer como membro ativo na Abraroma, lembrando que a atividade do membro na Abraroma se dá pelo pagamento da anuidade. Parou de pagar a anuidade no sentido assim, vale 12 meses, né? Se você entra em abril, vence em abril do ano seguinte. Se você entra em setembro, vence em setembro do ano seguinte, né? Então, parou de pagar a anuidade, não é mais membro filiado, portanto, a Sete Aroma ela deixa de ser válida. E aí, quando nós criarmos uma área no site que a gente vai colocar lá quem é Sete Aroma, quem não é Sete Aroma, isso vai poder ser consultado por todo mundo de uma maneira muito mais simples. E aqui, então, está a ficha de requerimento, né? Que a pessoa coloca no Word para a gente, né? O checklist do certificado. Então, para cada certificado que você apresentar, desses itens você vai marcar o que o certificado tem e o que não tem. O que não tem, deixa em branco, né? E o que tem, marca ok. Para a gente saber, carga horário do curso, tem ou não tem. Por que a gente está querendo essas coisas nessas minúcias? Porque tudo isso depois a gente vai poder coletar e começar a ter um banco de dados para tentar entender o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Então, por exemplo, se a gente começa a ver que a maior parte dos certificados não estão vindo com a descrição da carga horária, apesar que carga horária para a Sete Aroma é obrigatória, né? Mas vamos imaginar que tem algum curso que não tem a carga horária. E a gente tem avaliado de outra maneira
ele para a inclusão? Pô, vamos dizer para o mercado. Mercado, olha lá, você tem que colocar a carga horária condizente, né? Endereço da instituição do professor. É uma coisa que a gente quer que apareça no certificado. Não tá, nós vamos virar para o mercado e dizer, ó, comece a colocar o endereço de vocês. É uma coisa meio, né? Coloquem lá o CNPJ, se for uma empresa, coloquem, sei lá, o CPF, se for um professor. Então, são coisas que a gente vai começar a coletar para poder dar, assim, profissionalizar o nosso mercado educacional de aromaterapia. Aí, aqui na ficha de requerimento, tem as informações do TCC. Então, mesmo que o TCC não seja obrigatório, né, e você só tenha que apresentar o TCC, se não tirar 7, você já tem que dizer para nós qual é o tema do TCC que você tem na manga, né? Então, é legal. Se você, imagina você ter que não passou na prova, você tem que apresentar um TCC, sei lá, em 60 dias, é bom que você já saiba o que você vai ter que apresentar, né? E aqui as informações de estágio, que é, na verdade, a experiência prática, como é que você está comprovando isso? É a comprovação de 5 anos ou é a comprovação de estágio supervisionado? Ou não é nenhum dos dois? O que você está entregando para a gente é o relatório de estudo de caso, né? Como é que você está comprovando a sua experiência prática? E aí a declaração, né, que você assina dizendo que você leu, de que você sabe que o requerimento não implica na aprovação automática, né, e dando ciência do manual das 7 aromas, né? Então, é isso aqui. E aí, as dúvidas sobre a 7 aroma, elas podem ser encaminhadas pelo e-mail, o abraromanova@gmail da 7 aroma, e as dúvidas sobre filiação, a gente gosta que vá para o e-mail oficial, que é o abraaroma@aromaterapia.org.br. No final das contas, os dois sou eu que leio e respondo, mas é só para organizar as coisas assim, fica um pouco mais fácil para a gestão do dia a dia, né? E é isso, turma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para responder para vocês. Acho que não tem mais nada, né? Bom, Nathalie, que estava vendo lá o Facebook, tem mais alguma pergunta para poder fazer ou está tudo certo? Então, assim, espero que com essa palestra rapidinha, que nem foi tão rápida, né? Foi 1h30, a gente consiga... que vocês tenham conseguido, pelo menos, entender os princípios da 7 Aroma. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam ainda. A 7 Aroma é um projeto muito legal, que foi feito por um grupo de pessoas muito comprometido, e pessoas que estão fazendo esse mercado de aromaterapia no mínimo há 10 anos, né? E a gente tem a ideia de que a 7 Aroma comece a pautar as formações de aromaterapia no Brasil, tanto aquelas que são do tipo livres, quanto aquelas que, claro, com as suas adaptações, são do tipo MEC, né? E a ideia nossa é que esse ano ainda, lá por outubro, novembro, a gente comece a discussão dentro da Abraroma da certificação dos cursos e dos professores. Porque, por enquanto, a 7 Aroma é apenas a certificação do profissional, que fez uma formação, né? E aí a ideia é que a gente comece a discutir agora a certificação da escola e a certificação do professor daquela escola. Então, isso a gente deve começar a discutir, e quando a gente começar a discutir isso, todos os membros filiados que quiserem participar serão convidados, serão ouvidos num esquema de reunião que a gente sempre faz através, assim, pela internet, né? Então, por exemplo, por que eu vou me filiar à Abraroma? Justamente se você quiser meter sua colher nessa discussão. É um bom motivo, né? Quero participar, então se filia que você vai ser convidado. A gente não faz... A única coisa que nós colocamos uma regra foi na prova. Na prova, só quem tinha 10 anos de atuação comprovados é que fez a prova. Mas nas discussões preliminares, quem queria entrou. Nós não fizemos nada, estava lá aberto para todo mundo. Tinha gente que estava começando a estudar com gente que já tem 30 anos de mercado, na mesma sala. Agora, por que a prova a gente falou que só a gente que tinha 10 anos de aromaterapia comprovado podia fazer? Porque quem elabora a prova não faz. Se a gente abrisse a prova para 60 pessoas fazerem, elaborar a prova, primeiro que não ia ser prático, e segundo porque, enfim, é uma prova, né? A gente precisa das pessoas que têm mais conhecimento para elaborar. Mas, do contrário, tudo na Abraroma é extremamente democrático, inclusive por isso é que é devagar, porque a gente abre a discussão para todo mundo,
né? E vai ser do mesmo jeito quando a gente começar a discutir a certificação das escolas e a certificação dos professores. Há uma outra pergunta que eu preciso responder, porque todo dia me fazem essa pergunta. A Abraroma indica cursos? Não. A gente ainda não está indicando curso nenhum no Brasil. Nenhum. Por que a gente não está indicando curso? Porque nós não temos critérios objetivos ainda para dizer se esse curso pode ou não pode ser indicado. Ah, Maíra, mas acontece que tem filiados à Abraroma que têm os seus cursos de formação. Maravilha, se você sabe isso de outras maneiras, faça curso com eles. Mas da nossa boca vocês não vão ouvir nunca indicação de curso até que nós tenhamos esses critérios objetivos, todos eles elencados. Porque, do contrário, a gente seria tendencioso, né? A gente estaria tendenciando a indicação de cursos sem que todas as pessoas tivessem a mesma chance de terem os seus cursos indicados. Então, hoje a gente não pode indicar, a gente não indica nenhum curso, mesmo porque todos os cursos no Brasil podem ser utilizados para efeitos de 7 aromas, tá? Então, essa é uma pergunta importante também, né? Acho que é isso, então. Obrigada, Nathalie, pela ajuda. Pessoal, então, muito obrigada por vocês terem assistido essa palestra. E eu quero aproveitar para pedir que vocês se inscrevam também no canal do YouTube da Abraroma, que nós abrimos agora nessa semana para colocar lá as gravações das lives, né, dos diálogos técnicos científicos. A gente ainda tem muita coisa para fazer em termos de trabalho, vai no ritmo que dá. Então, como eu sempre falo, se alguém quiser se voluntariar para ajudar, né, por favor, né, a gente precisa de braço para poder ajudar. Tem algumas ideias que a gente quer colocar em prática, mas vai indo na medida da capacidade mesmo. Mas a Abraroma é um projeto muito legal de pessoas que estão muito interessadas em fazer a aromaterapia crescer de uma maneira ética, séria, responsável e com muito amor também no Brasil. Acho que é isso, né, turma? Tem mais uma pergunta aqui, peraí. Não tem pergunta nenhuma. Então, quero agradecer a participação dos filiados, que é o Juan, Brunet, a Cida Anunciação, a Elo Krenovski, a Luciana Franzói, a Mara Núbia, a Maria Aparecida das Neves, a Nádia, que eu não me lembro do sobrenome, Nádia, desculpa, a Nathalie Andreoli, a Sandra Romão e a Tatiane, que eu também não sei se é a Tatiana Ávila, mas se não for também, obrigada, Tatiane, por vocês estarem vendo essa live. Todo o pessoal do Facebook está vendo também, muito obrigada. E acessem aromaterapia.org.br. Vocês nunca vão esquecer, o nome da Abraroma tem o nome mais importante das nossas vidas, aromaterapia.org.br, tá bom? Um beijo, então, boa noite para vocês. Até.